E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à aula de decomposição do modelo de regressão linear. Então, o que vocês viram no último vídeo foi a equação do modelo de regressão linear, né? Como é que esse modelo de regressão linear se caracteriza matematicamente, né? Então, vocês viram lá que nada mais é do que o ajuste de uma reta que representa essa relação entre duas variáveis, né? Usando ali um scatterplot, que foi o exemplo que foi dado no vídeo, né? Em que cada pontinho era um elemento da amostra, vocês viram como que o modelo de regressão linear simples, nada mais o que ele faz é ajustar uma reta que é representada por uma equação matemática que foi calculada ali na mão, né, no vídeo, só para vocês entenderem o fundamento matemático por trás, né? E como é que essa equação ela se caracteriza. Agora, nesse vídeo, a gente vai passar para vocês três outros pontos importantes de entender dentro do modelo de regressão linear, para que o aprendizado de vocês seja completo em torno dos fundamentos desse modelo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar aqui, a gente tem um estudo que nós estamos fazendo aqui de uma variável preditora, né? Pode ser N coisas, e uma variável resposta, ou seja, qual o efeito dessa preditora numa variável de resposta. Podia ser um monte de coisa, podia ser, sei lá, impacto da metragem quadrada de imóveis no valor de venda dos imóveis do mercado, digamos assim, do mercado de imóveis. Aí cada pontinho aqui é os imóveis que a gente coletou lá na base de dados, por exemplo. Tá? Bom, o que a gente tem aqui? A gente já ajustou um modelo de regressão, vamos supor, né, que é representado por essa reta preta aqui. Tá? Esse é o modelo de regressão linear. Então a gente tem ele muito bem ajustado aqui, a gente tem o intercepto aqui, onde ele cruza o eixo Y aqui, né? Daí a gente tem a angulação dele, a depender no caso o beta lá, né? A depender da força da relação entre essas duas variáveis aqui, esse ângulo dessa reta vai mudar, né? Enfim, vocês já aprenderam como calcularia isso na mão, né? Beleza, então temos o modelo ajustado, e aí a gente tem o que? A gente tem a média representado como y barra aqui, a média da variável alvo, ou da variável de resposta, ou da variável dependente. Tá? A gente tem uma média desses dados aqui também. Tá? Então vamos supor que ela está aqui. Aqui nesse caso ela seria 21. Tá? Está representada aqui com essa linha vermelha. Bom, como é que a gente poderia avaliar esse modelo, tá? Em alguns componentes? Tá? Então, quais são os três componentes que existem dentro dessa equação, dentro desse modelo, né? Que entre os elementos que existem nesse modelo, um deles é a equação, né? Aí a partir da equação traçada a gente consegue calcular o quê? Tá? A gente consegue calcular algo chamado soma total dos quadrados, tá, pessoal? Que em inglês, a sigla que vocês mais vão ver em alguns outputs aí, é SST, tá? Bom, o que é a soma total dos quadrados? Quando vocês veem aí essa palavra quadrado, nada mais é que a equação desse SST ela é elevada ao quadrado para evitar que números negativos anulem números positivos, né? Então, dessa forma aqui, como por exemplo, você pode ter esse SST, pode dar um número negativo ou positivo, você eleva ao quadrado para você ter um número ali mais representativo dessa variabilidade. Tá? O que é esse SST? Ele nada mais é do que a diferença entre o valor observado, tá? Um valor observado, e a média, tá? Que a gente poderia dizer também que isso aqui é a variabilidade dos dados, é o grau, meio que um grau de dispersão também, né? Tem relação com a variância lá. Então a gente vai somar todas essas diferenças entre os pontinhos, ou seja, os dados que a gente tem, e o y barra, a média. Né? A gente vai somar tudo isso para todos os pontos. Aí a gente vai ter o SST, tá? Que é então uma medida de variabilidade dos elementos da amostra em relação à média. Beleza? A gente chama de soma total dos quadrados. O que a gente também tem é a soma dos quadrados da regressão, tá? Que a gente chama de SSR em inglês, tá? É a abreviação. O que são a soma dos quadrados da regressão? Em vez da gente somar todas as diferenças entre os pontinhos e a média, a gente vai somar a diferença entre os pontos da reta, tá? Da reta de regressão em relação à média. Tá? Isso é a soma dos quadrados da regressão. Então a gente vai ter um cálculo aqui que vai dar para toda a reta de regressão a soma das diferenças entre essa reta e a média. Tá?
e a média aqui. Então, isso é a soma dos quadrados da regressão, que está dentro da soma total dos quadrados aqui, né? E aí, o terceiro elemento que a gente tem é a soma dos quadrados dos erros, que a gente, ou resíduos, né? Resíduos e erros são sinônimos, tá, pessoal? Para um modelo de regressão. Soma dos quadrados dos resíduos é o quê? É a soma dos erros do modelo, ou seja, nessa reta ajustada aqui, ó, a gente tem que, para esse nível do preditor aqui, mais ou menos 9, né, o modelo chuta, né, ou o modelo calcularia que a variável resposta seria aqui, né, nesse ponto aqui onde a reta está passando. Ó. Mas, na verdade, o dado real ele está aqui, ó, um pouco acima. Então, essa diferença aqui entre o dado real e o dado modelado, né, isso é um erro, tá, do modelo. Aí, se a gente soma todos os erros do modelo, a gente vai ter o SSE, que é a soma dos quadrados dos erros, né? Não é simplesmente a soma, tá? Existe uma fórmula que vai elevar isso ao quadrado, enfim. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, inclusive, para saber o fundamento matemático, é legal fazer. Não é tão necessário assim, na minha opinião. Não é que vocês precisam entender só que ela é uma medida que representa a soma dos erros do modelo. Tá, pessoal? Bom, o que a gente consegue concluir a partir disso daqui já, de primeiro, né? É que a soma dos quadrados dos erros do modelo, né? Mais a soma dos quadrados da regressão, ela é igual à soma total dos quadrados. Concordam comigo? Então, esse elemento aqui mais esse elemento aqui é igual a essa soma aqui. Tá? Eu prometo que já vai ficar mais simples, tá, pessoal, de entender. O que é importante entender por agora? Assim? Então, usando uma nomenclatura um pouquinho mais fácil de entender aqui. Né? Esse SST, ou seja, a diferença entre cada pontinho da amostra e a média, a gente pode chamar de variabilidade total. Tá? Se a gente somar tudo o quanto os pontinhos estão se afastando da média, a gente vai ter uma ideia da variabilidade desses dados em relação à média. Né? Concordam comigo? Beleza. Aí, esse SSR, que é o que o modelo tá, que é a diferença entre a média e o modelo, é a variabilidade que a gente está conseguindo explicar pelo modelo, tá? Porque a gente pega a variabilidade dos dados em relação à média, o quanto eles se afastam da média realmente, né? Os dados reais. E ao mesmo tempo a gente pega e vê o quanto que a reta de regressão está se distanciando da média, né? A gente pode concluir que essa distância aqui da reta é o quanto o modelo conseguiu explicar dessa variabilidade. Entenderam? E daí o SST já é a variabilidade total, né? Então, essa variabilidade explicada do modelo é uma proporção dessa variabilidade total aqui, tá? E o que sobra, ou seja, a diferença, né, entre SST e SSR é a soma dos quadrados dos erros que não foram explicados pelo modelo, tá? Então, esse resíduo aqui, essa sobra, né, de variabilidade, digamos assim, é o que não foi explicado pelo modelo, tá? Então, a gente tem que a variabilidade total é igual o componente que foi explicado pelo modelo, que é SSR, e o componente que não foi explicado pelo modelo, que é SSE, tá? No próximo vídeo a gente vai juntar tudo isso em algo prático para vocês entenderem, terem uma conclusão a partir desses três elementos aqui em algo que vocês vão usar mais na hora de avaliar um modelo de regressão, tá? Por agora é simplesmente entender que para a gente avaliar esse modelo, né, uma das coisas que a gente tem que entender é o que ele explica, a variância que ele explica, a variabilidade que ele explica, em relação à variância total. Né? E daí ele tem o que sobra é a variância aqui que ele não explica, ou seja, a dispersão que ele não explica. Beleza, pessoal? Então por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.